A minha equipe do cassino achou que podia pintar e bordar enquanto eu estava de licença. Meu gerente do cassino espalhou para todo mundo que eu tinha sumido, enquanto ficava contando dinheiro com a equipe e rindo às minhas custas. Quando fui tirar satisfação, ele ainda se gabou. Faz meses que não vejo esse sujeito. Ele não tá nem aí pra esse lugar. Só consegui encarar ele sem dizer nada. Isso foi há 8 meses. Ontem peguei ele sentado no chão, cercado de papéis rasgados, com a cabeça entre as mãos, completamente derrotado. Eu tinha me afastado do cassino por motivos pessoais. Queria ver como o pessoal se virava sem ninguém em cima. Em vez de marcar uma visita oficial, resolvi aparecer de surpresa, bem na época em que meu gerente dizia estar em Singapura. E o que encontrei naquela noite foi de deixar qualquer um em choque. Entrei pela porta da frente e já senti que tinha algo errado. O segurança me olhou de cima a baixo, cheio de desprezo. Eu estava de jeans surrados, uma camisa velha, sem fazer a barba fazia dias, para não chamar atenção. Mais um gringo viciado torrando o auxílio do governo. Ele cochichou pro colega, e os dois começaram a rir. Fingi que não ouvi e fui direto pras máquinas caça-níquel mais baratas. A garçonete passou várias vezes pela minha máquina, até que finalmente notou minha pequena pilha de notas amassadas. Quando viu, avisou que a água era de graça, mas qualquer outra coisa eu teria que pagar antes. Ainda limpou as mãos no avental depois que pegou meu dinheiro, deixando claro que achava que eu não tinha um tostão. O croupier da mesa próxima ficava me encarando e comentou pro colega: "Esses aí sempre batem na esposa quando perdem." Dei sorte e ganhei $30, mas assim que tentei sacar, a caixa chamou a segurança na hora. "Vê se esse aí não tá roubando ficha", pediu, mandando me revistarem. O segurança me empurrou com força na máquina e fez uma revista agressiva, mão pesada, revistando cada bolso. Enquanto isso, ainda riam dizendo que meus filhos deviam estar passando fome enquanto eu brincava no cassino. A confusão chamou o chefe de mesa, que chegou se achando o dono do lugar. Olhou pra mim e gritou que eu era o tipo de gente que venderia a própria mãe por dinheiro. O resto da equipe caiu na risada, um deles ainda sugerindo que eu provavelmente já tinha feito isso. Teve até funcionária dizendo que homem como eu era o motivo dela andar com spray de pimenta, porque éramos todos potenciais agressores incapazes de lidar com rejeição. Outro falou que eu tinha cara de quem rondava parquinho de criança. Segurei a onda, tentei manter a calma e voltei pra mesa, tentando falar com firmeza com o croupier, mas ainda ouvi alguém murmurando que eu devia morar debaixo da ponte. "Cadê o dono desse lugar?" Do nada, ele caiu na gargalhada. "Faz meses que não vejo esse sujeito. Ele não tá nem aí pra esse lugar." Meu coração afundou. Eu tinha tirado licença pra cuidar da minha filha recém-nascida. 8 meses de noites mal dormidas e troca de fralda, enquanto meu negócio desmoronava. Só conseguia pensar na promessa do meu gerente de manter tudo nos trinques. Mas a situação só piorou quando fui ao banheiro. Lá, percebi funcionários levando adolescentes por uma porta lateral para um cômodo nos fundos, do qual eu nunca tinha nem ouvido falar. Segui de longe e me deparei com crianças, algumas não deviam ter nem 13 anos, grudadas nas máquinas caça-níquel. Vi um funcionário arrancando comida da mão de uma menina que chorava. "Aqui, só ganha quem vence, perdedor joga", ele rosnou. As crianças estavam largadas ali, olhos fundos, algumas mal conseguiam ficar acordadas. Vi uma menina, devia ter uns 9 anos, chorando baixinho enquanto apertava os botões, e ouvi um funcionário dizendo que ela ainda devia $300 antes de poder ir embora. Na hora entendi o que estava rolando. Qualquer dono de cassino de verdade saberia. Estavam usando as crianças para pagar dívida dos pais. A revolta que senti não tem explicação. "O que tá acontecendo aqui?" Explodi, não aguentando mais ficar quieto. O gerente da noite me agarrou pela gola com o rosto cheio de ódio e em espanhol deixou claro pros outros que eu era só mais um gringo bancando o herói, talvez até interessado nas crianças. Antes que eu reagisse, chamou a segurança berrando que eu já tinha visto demais. 2 seguranças chegaram na hora. Um me deu um soco no estômago que me fez dobrar de dor e depois fui arrastado pelo cassino como se fosse um saco de lixo, os pés raspando no carpete. Senti o gosto de sangue na boca de tanto morder a língua, mas o medo tinha dado lugar a uma vontade imensa de fazer todos pagarem. No estacionamento, sangrando, peguei o celular com a mão tremendo e mandei mensagem pro meu gerente em Singapura, cobrando uma ligação urgente. Olhei pelo vidro e vi o gerente da noite me encarando, com aquele sorriso torto, me provocando como se nada tivesse acontecido. Digitava com as mãos trêmulas, o sangue caindo na tela, mas o gerente de Singapura, claro, não atendeu. Fiquei um tempo no carro, cuspindo sangue num guardanapo, e depois fui direto pra casa, com a raiva queimando gelada por dentro. Entrei no sistema de backup do cassino, dedos voando no teclado, puxando as imagens das câmeras das últimas semanas. O que eu vi me deu enjoo. Crianças entrando por portas laterais, pais chorando assinando papéis, crianças largadas por horas nas máquinas, funcionários barrando a saída delas. Minhas mãos tremiam de ódio enquanto via semana após semana de abuso gravadas. Minha esposa me achou às 3 da manhã, ainda vendo as imagens. Ela perdeu o ar quando viu uma criança chorando numa das máquinas. Ficou pálida, era igualzinha ao sobrinho dela. Ela agarrou meu braço, as unhas afundando na pele, enquanto olhávamos a data. Tinha acontecido só 2 semanas antes. Eu precisava de respostas. Fui ao restaurante 24 horas da cidade e encontrei meu chefe de segurança fora do expediente, exausto, com olheiras fundas.
Só depois de garantir que ninguém estava ouvindo, ele admitiu que tinha sido ameaçado para ficar calado, com a família dele na mira. As mãos dele tremiam enquanto contava tudo o que presenciou. Na manhã seguinte veio o último golpe. Descobri que a tal viagem para Singapura era mentira. Meu gerente nunca saiu da cidade, ele estava por trás de tudo. Não tinha registro de hotel, nem passagem comprada, nada. Ele estava aqui, orquestrando tudo debaixo do meu nariz enquanto eu me dedicava à minha filha. Quando passei de carro pela casa do gerente de madrugada, vi ele saindo junto do gerente noturno. Eles riam e contavam dinheiro, trocando maços grossos de notas entre si. Apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos, assistindo à comemoração dos lucros tirados da exploração de crianças. Mais tarde, na casa do meu advogado, logo cedo, a verdade pesada caiu sobre mim. Se eu denunciasse, começaria uma investigação que poderia fechar o cassino por meses, deixando centenas de funcionários honestos sem trabalho. O advogado tinha um ar sombrio ao me mostrar o dilema: justiça ou empregos. No caminho de volta para casa, minha esposa me ligou com a voz trêmula. Ela vinha recebendo ameaças envolvendo nosso bebê, e quem ligava conhecia detalhes assustadores, como o fato de a janela do quarto da criança dar para o leste. Alguém nos vigiava. Sabia da nossa rotina. Um arrepio correu pela minha espinha. No escritório central do cassino, achei mais provas da conspiração. Os registros de funcionários foram adulterados, e quem estava mais envolvido agora aparecia como exemplo de funcionário, com elogios falsos nos relatórios. Alguém vinha limpando pistas, inventando um histórico irretocável. Minha subgerente, uma das poucas pessoas em quem eu ainda confiava, entrou em prantos no meu escritório. Entre lágrimas, admitiu que vinha registrando tudo, mas morria de medo de denunciar, pois ameaçaram a mãe dela. Ela viu as crianças sendo levadas, notou o pavor nos olhos delas, mas o medo falou mais alto. Consegui cópias dos arquivos adulterados dos funcionários e vi o tamanho do encobrimento. Até minha assinatura foi falsificada nas promoções dos piores. Fazia meses que eles tramavam isso, talvez até mais, montando uma teia de documentos falsos. No clube onde minha esposa faz aula de tênis, o gerente apareceu acompanhado da melhor amiga dela. Ele fez ameaças disfarçadas de conversa amigável, dizendo como o mundo estava perigoso para crianças. A amiga dela não percebeu nada, mas minha esposa entendeu na hora. Naquela noite ela encontrou a porta da garagem aberta e o bebê conforto do carro mexido. Não levaram nada, mas o recado estava dado. Eles podiam chegar em nós quando quisessem. Apavorada, minha esposa exigiu que eu largasse tudo, sem conseguir pensar em outra coisa além da segurança da nossa filha. Virando mensagens antigas até tarde da noite, percebi que o gerente me manipulava fazia meses. Cada pedido para manter o padrão agora parecia pura provocação. Ele ria de mim, posando de funcionário dedicado enquanto arruinava meu negócio. No banco, no dia seguinte, descobri que grandes quantias estavam sendo retiradas das contas do cassino, todas com assinaturas falsificadas nos últimos 6 meses. O rombo era assustador. Eles esvaziavam o cassino enquanto eu tentava proteger minha família. Naquela tarde, o consultório da pediatra ligou. Alguém fingindo ser eu tentou pegar o prontuário da minha filha. A recepcionista percebeu e barrou, mas era mais um aviso claro de que estávamos expostos. Meu cunhado, que é vereador, avisou que o gerente espalhava boatos sobre meu suposto esgotamento mental e abandono do trabalho, preparando o terreno para me desmoralizar se eu tentasse desmascará-lo. Certa noite, fiquei de tocaia na entrada de serviço do cassino e vi o gerente levando uma mulher chorando para dentro. Conhecia ela do banco de alimentos onde minha esposa trabalha como voluntária, mas uma mãe ou pai desesperado preso na armadilha deles. Usei minha chave mestra depois do expediente e vasculhei o escritório dele. Numa gaveta trancada, achei um livro-caixa detalhando o esquema das dívidas envolvendo crianças. Minhas mãos tremiam conforme eu lia. Ele até criou um nome: Crianças Suco, menores obrigados a trabalhar para pagar as dívidas de jogo dos pais. Na manhã seguinte, meu chefe pediu demissão por mensagem, dizendo que não queria servir monstros. O gerente contou para todos que eu tinha aprovado tudo, que a ideia era minha. Minha reputação estava sendo destruída aos poucos. Mais tarde, percebi que o sistema de alarmes da minha casa foi acessado remotamente enquanto dormíamos. As câmeras ficaram desligadas por 2 horas. Alguém esteve no nosso quintal, talvez até dentro de casa. Minha esposa segurou nossa filha como se não fosse largar nunca mais. Uma garçonete me abordou apavorada num posto de gasolina, mostrando fotos no celular de hematomas em crianças deixadas tempo demais nos fundos do cassino. As mãos dela tremiam ao me mostrar aquilo. Até meu melhor amigo do colégio me ligou, dizendo que o gerente ofereceu 50 mil reais para ele me convencer a tirar outra licença médica. Ele lembrava do colapso do meu pai anos atrás e queria usar isso contra mim. No dia seguinte, vi o gerente saindo do consultório da pediatra, conversando animado com a recepcionista sobre segurança. Ele estava em todo lugar, infiltrando cada canto da nossa vida, deixando claro que nada estava fora do alcance dele. A chefe de marketing pediu demissão depois que foi chantageada pelo gerente, que ameaçou expor o histórico de recuperação dela se não apoiasse a versão dele. Um a um, meus aliados estavam sendo afastados, ou se voltando contra mim. E de repente, o gerente começou a namorar a melhor amiga da minha esposa. Me dá enjoo só de pensar nele arrastando tanta gente inocente para esse pesadelo. Se a minha mulher achasse a porta da garagem aberta e o bebê conforto mexido, nem sei o que faria, Lowell.
Não consigo imaginar o medo deles, sabendo que esses monstros podem chegar ao bebê a qualquer momento. Ele até apareceu no nosso churrasco de fim de semana, levando presentes caros para todas as crianças, encantando os outros pais enquanto me vigiava de longe. Minha esposa apertou minha mão debaixo da mesa enquanto ele contava histórias do trabalho beneficente com jovens carentes. Na hora, reconheci o padrão de manipulação, as mesmas táticas de isolar a vítima que ele usou em 3 empregos anteriores, segundo os registros que achei. Primeiro, ele entra no círculo íntimo, depois vira todo mundo contra o alvo. Hoje, olhando para o histórico dele, tudo faz sentido. Um dos zeladores do turno da noite me procurou na garagem do cassino, tremendo, e mostrou vídeos no celular. Crianças sendo levadas pela doca de carga às 3 da manhã. Num deles, um menininho chamava o gerente de tio, enquanto era conduzido para dentro. O zelador vinha gravando há semanas, mas só agora criou coragem para mostrar tudo. Meu vizinho comentou de forma casual, por cima da cerca, que o gerente vinha perguntando sobre a nossa rotina em casa, especialmente querendo saber quando minha esposa e minha filha ficavam sozinhas. O gerente alegou que estava organizando uma festa surpresa para mim, mas meu vizinho ficou com a pulga atrás da orelha, achando que tinha algo estranho nessa história. Resolvi marcar uma conversa de reconciliação com o gerente num restaurante da cidade, levando o celular gravando escondido no bolso. Lá, ele se gabou para o supervisor do turno da noite do quanto mandava no cassino, contando como tinha colocado meus próprios funcionários contra mim. A vaidade dele era tanta que não conseguia evitar se exibir, e isso acabou sendo o seu ponto fraco. Mesmo assim, quando fiz uma denúncia anônima para a comissão de jogos, eles ignoraram sem nem investigar, dizendo que faltavam provas e que as acusações não tinham fundamento. O gerente era bem relacionado ali, com gente que devia favores ou tinha medo do seu poder. 3 funcionários do cassino me procuraram escondidos num posto de caminhoneiros fora da cidade. Já estavam tramando agir por conta própria, reunindo provas e juntando coragem. Eram um croupier, uma caixa e um segurança, todos pais de família que não aguentavam mais ver tanta coisa errada. Pelo que eles me contaram, descobri que o gerente estava usando os carros do cassino para transportar crianças de bairros pobres. As vans, que deveriam buscar material para a empresa, saíam de madrugada para buscar filhos de famílias desesperadas. A ex-namorada do gerente me achou pelas redes sociais. Tinha fugido do estado depois de descobrir que ele estava aliciando a própria filha adolescente. O relato dela mostrava o mesmo padrão. No começo, gentileza e controle, depois abuso e corrupção. Ela só conseguiu escapar quase ilesa com a filha. Num confronto no supermercado, tentei manter a calma enquanto o gerente perdia a cabeça e ficava cada vez mais agressivo. Outras pessoas começaram a perceber o descontrole dele, até que a segurança do local interveio quando ele derrubou uma prateleira, e eu tive o prazer de vê-lo sendo retirado dali. Faltavam 3 dias para minha reunião de família, e para minha surpresa, o gerente tinha conseguido um convite por meio de uma amiga da minha esposa. Só de pensar nele perto dos meus parentes, principalmente das crianças, minha pele se arrepiava. Sabia que precisávamos agir antes disso. Uma mãe se desabou no banheiro do cassino, contando para minha esposa que a filha nunca mais foi a mesma depois de visitar o local. Ela mostrou os desenhos da menina, imagens sombrias, máquinas caça-níqueis com rostos chorando, mãos saindo das telas. As lágrimas da mãe caíam em cima dos papéis amassados. A máscara do gerente caiu de vez numa reunião reservada, quando citei datas exatas do livro caixa. O olho dele tremeu quando o confrontei com informações precisas, e por um instante, o monstro por trás da fachada apareceu. Ele se recompôs rápido, mas eu já tinha visto quem ele era de verdade. Tentou me comprar, sugeriu que eu fizesse uma viagem longa com minha família, mas recusei. Pouco depois encontrei meu carro todo riscado com uma mensagem ameaçadora. Prefiro nem repetir o que estava escrito. O desespero dele começava a ficar evidente. Depois disso, vários funcionários vieram falar comigo em particular, preocupados com o comportamento cada vez mais instável do gerente. Ele estava perdendo o controle, cometendo erros, deixando transparecer quem era de verdade. A imagem de bom moço que ele sustentou por meses estava ruindo. Analisando as imagens das câmeras de segurança, vi que o gerente se encontrava com pais no estacionamento do cassino às 3 da manhã. Dias depois, os filhos deles apareciam na sala dos fundos. O padrão era claro: desespero dos pais, negociação, depois exploração. Descobri que o gerente tinha corrompido cerca de 1 dúzia de funcionários. O resto estava apavorado demais para falar ou nem sabia o que estava acontecendo. Isso me animou. O império dele era bem menor do que ele queria fazer parecer. Uma mãe corajosa me entregou mensagens do gerente detalhando o esquema de dívidas com crianças. Ele chegou a chamar de planos alternativos de pagamento, por escrito. A mão dela tremia quando me mostrou o celular, sabendo do perigo que corria. Minha esposa decidiu cortar relações com a melhor amiga, só para garantir que o gerente não chegasse perto da nossa casa. Agora ela enxergava com clareza o tipo de pessoa que ele era. Nosso casamento se fortaleceu enquanto enfrentávamos tudo juntos. Montamos uma estratégia bem pensada para proteger a família e juntar provas, planejando cada passo, cada conversa. Paramos de ser vítimas e viramos caçadores, atrás do predador que invadiu nossa vida. Apesar da minha revolta, recusei criar provas falsas ou armar para cima dele. Só a verdade já era suficiente para incriminá-lo, não precisava inventar nada. Qualquer erro colocaria as vítimas reais em risco, e elas mereciam justiça de verdade.
Durante um embate surpresa no condomínio do gerente, ele acabou deixando escapar que destruiu registros. Você nunca vai encontrar esses arquivos, disse antes de perceber o que falava. Sorri por dentro, porque já tinha achado cópias no backup da nuvem. Aos poucos, vários pais começaram a confirmar a pressão que passaram por meio de uma assistente social de confiança, que já vinha documentando casos e criando uma rede de vítimas dispostas a falar. O medo imposto pelo gerente ia se desfazendo, fio por fio. Depois que funcionários confrontaram o gerente do turno da noite sobre as crianças, ele sumiu e não apareceu mais no trabalho, deixando o gerente ainda mais enfraquecido. As rachaduras na organização dele viraram verdadeiros abismos. Funcionários começaram a conversar abertamente sobre a situação nas salas de descanso. O pessoal da manutenção encontrou "Salvem as crianças", escrito na poeira de máquinas paradas. O clima de medo estava dando lugar à resistência. Meus funcionários estavam finalmente ganhando coragem. Usei meus contatos com empresários locais para conseguir advogados para as famílias, e vários profissionais se ofereceram para ajudar de graça, revoltados com o que ouviram. A comunidade se uniu em apoio às vítimas. Encurralado no cofre do cassino durante uma conferência de inventário, o gerente rosnou que tinha prestado um serviço que essas pessoas sem valor precisavam. A máscara dele tinha caído de vez, mostrando o desprezo que sentia por todos que explorou. Ex-funcionários começaram a me pedir desculpas por não terem falado nada antes. A chefe das máquinas caça-níqueis chorou, lembrando dos rostos das crianças. Antes ela tinha muito medo, mas agora a vergonha era maior do que o medo. O gerente estava ficando cada vez mais isolado à medida que seus cúmplices se afastavam. Assim como ratos deixam um navio prestes a afundar, começaram a me procurar trazendo informações na esperança de conseguir alguma clemência. Cada pessoa que abandonava o barco trazia novas provas. Foi através do depoimento da ex-namorada que fiquei sabendo que o gerente já tinha feito esse mesmo esquema no emprego anterior, lá no Arizona. Uma criança de lá ainda estava desaparecida fazia 3 anos. Essa notícia me gelou por dentro. Cuidei de garantir moradia segura para as famílias que queriam sair, mas tinham medo de represálias. Aproveitando as parcerias do cassino com hotéis da região, montamos quase uma rota de fuga para as vítimas, com famílias sumindo durante a madrugada e sendo realocadas em segurança. 27 funcionários assinaram uma declaração particular apoiando minha versão dos fatos. Até quem participou por medo agora se mostrava disposto a testemunhar. O domínio do gerente estava desmoronando de dentro para fora. Suas tentativas de subornar funcionários não deram certo, já que a notícia de que eu estava protegendo todos se espalhava rápido. Garanti emprego para quem denunciasse, prometi apoio jurídico para quem tivesse sido coagido. Dinheiro nenhum batia o peso da redenção. O zelador que me chamou de gringo naquela primeira noite desmoronou quando viu nas câmeras seu próprio sobrinho nos fundos do cassino. Ele achava que o garoto estava no treino de basquete. Sentiu na pele o golpe pessoal da traição e toda a fidelidade ao gerente se quebrou ali. Ex-funcionários começaram a voltar quando souberam que eu estava botando ordem na casa. Queriam participar da reconstrução, ajudar a consertar o estrago que o gerente fez. Gente de bem, que tinha sido afastada pelo medo, estava voltando para o lugar que sempre foi deles. Em um jantar de reconciliação puramente de fachada, consegui pegar o laptop pessoal do gerente enquanto ele se distraía. Meu especialista de TI achou evidências de esquemas parecidos em outros 3 estados. Não era só um predador qualquer, era um predador em série. Com a reunião de família marcada para o dia seguinte, precisei tomar uma decisão crítica: banir o gerente e contar tudo para a família, ou manter as aparências por mais um dia. Eu e minha esposa viramos a noite em claro, pesando cada consequência, sabendo que vidas estavam em risco. A verdadeira face do gerente veio quando ele deu um tapa num funcionário na frente de todo mundo por deslealdade. As câmeras gravaram tudo: o surto, a agressão, a completa perda de controle. Ele mesmo nos entregou o que faltava. Entendi que proteger as crianças talvez custasse o cassino que estava há 3 gerações com minha família. Perdas financeiras, danos à reputação, processos futuros, nada disso importava perto da segurança delas. Em vez de partir para a violência, documentei cada infração com todo o cuidado. Meu lado militar apareceu ali, na disciplina de transformar raiva em ação focada. Cada prova foi organizada, copiada, guardada em segurança. Todos os croupiers assinaram uma petição se recusando a trabalhar nos mesmos turnos que o gerente. Se reuniram na sala de descanso, unidos contra ele. Sem croupiers não havia cassino. O poder do gerente evaporou. Pais começaram a me procurar em particular depois que garanti o perdão das dívidas deles. Um a um, contaram suas histórias no meu escritório. Mães choraram, pais abaixaram a cabeça de vergonha, mas todos encontraram força na esperança de recomeço. Fechei acordos com todos os funcionários inocentes para deporem, se fosse preciso. Até quem me ofendeu naquela primeira noite assinou. Os preconceitos caíram por terra diante dos crimes contra crianças. Agora estávamos todos juntos por uma causa maior. O gerente ainda fez uma última tentativa desesperada, tentando acessar o cofre principal usando cópias de chaves, mas eu já tinha previsto e trocado todos os códigos e fechaduras assim que a segurança me alertou. Ele ficou do lado de fora do próprio esquema,
Seu vício em jogo ficou escancarado durante a investigação. Devia muito dinheiro a gente perigosa, o que explicava o desespero. O cassino virou o porquinho dele, e as crianças eram só mais um recurso para cobrir as dívidas. Meu grupo fiel de funcionários se comprometeu a recuperar a reputação do cassino junto comigo. Nos reunimos na sala de conferências e traçamos um novo caminho, longe da corrupção. A dedicação do grupo me emocionou mais do que qualquer lucro. Líderes da comunidade vieram me apoiar quando souberam do meu empenho em proteger as famílias. O diretor do centro comunitário ofereceu atendimento psicológico gratuito para as crianças afetadas. O isolamento que o gerente tentou criar ao meu redor se desfez por completo. Com todas as provas em mãos, dei um ultimato para os conspiradores que sobraram. Saiam da cidade em 48 horas, ou toda a verdade vai vir à tona. A maioria nem pensou duas vezes. Arrumou as malas na hora, fugindo feito barata quando a luz acende. Quando o zelador percebeu que o próprio sobrinho estava no meio, tudo o que queria era poder abraçar o menino, porque traição desse tipo dói fundo demais. Só o gerente ficou, orgulhoso demais para admitir a derrota. O ponto de virada foi quando o capanga do gerente não aguentou mais e resolveu falar. Encarando a própria consciência, contou que tinha gravações das ordens para machucar crianças que resistissem. O celular dele tinha áudios que me gelaram por dentro, provas diretas da crueldade do gerente. 3 mães sentaram no meu escritório na manhã seguinte, cada uma com um lenço na mão, contando em detalhes como os filhos tinham sido explorados. As histórias batiam certinho: desespero, manipulação e depois a armadilha. Uma delas me mostrou as páginas do diário da filha, cheias de medo e confusão sobre o tal trabalho especial no cassino. Minha documentação comprovava abuso sistemático ao longo de exatos 8 meses, justamente o tempo em que eu estava de licença paternidade. Enquanto eu trocava fraldas em casa, o gerente transformava o legado da minha família num pesadelo. Juntei tanta prova que 3 pastas transbordaram, cada folha mais um prego no caixão dele. Os extratos bancários mostraram o tamanho do desvio de dinheiro. Mais de 400 mil dólares tinham sumido no esquema das dívidas infantis. Ele abriu contas falsas, inventou fornecedores, criou trilhas de papel complicadas, mas a própria ganância fez com que ele se descuidasse. O perito contábil achou padrões claros ligando tudo a ele. O conselho do cassino chamou uma reunião de emergência. Toda a família, tios, primos, até minha avó, que ajudou a fundar o cassino há décadas, votou junto, apoiando minhas decisões e entendendo que salvar crianças era mais importante que manter as aparências. Só que o gerente não desistiu fácil e partiu para o golpe mais baixo. O conselho tutelar apareceu na minha porta com uma denúncia de que nosso bebê estava sendo negligenciado. O golpe foi cronometrado, bem na hora em que minha família chegava para a reunião. Minha avó quase desmaiou quando viu a van do conselho tutelar parada na nossa garagem. A reunião virou uma confusão. Assistentes sociais entrevistavam os familiares enquanto as crianças brincavam, alheias ao turbilhão que acontecia ao redor. Minha esposa segurava nossa filha com firmeza, o rosto pálido, mas sem perder a determinação. O relatório falso dizia que eu era instável, violento, negligenciava minha filha e vivia obcecado por teorias de conspiração no cassino. Alguns funcionários começaram a titubear. 2 seguranças que me apoiavam de repente ficaram nervosos, cochichando pelos cantos. O gerente, por sua vez, guardava informações que ninguém mais sabia. Erros antigos, dívidas escondidas, segredos capazes de destruir vidas. Eu vi no olhar deles a luta interna entre o peso da consciência e o instinto de autopreservação. Encarei a investigação do conselho tutelar sozinho, enquanto minha esposa protegia nossa filha lá em cima. A assistente social foi dura, mas justa. Apresentei toda a documentação, expliquei tudo com calma, gravei tudo no celular. Aprendi a não deixar nada sem registro, a sempre garantir provas da verdade. Naquela noite, tomei uma decisão definitiva. Não dava mais para esperar ou só juntar provas. Fui até o prédio do gerente com tudo o que tinha em mãos. O confronto tinha que acontecer ali, antes que ele inventasse mais mentiras ou machucasse mais alguém da minha família. Ele abriu a porta de hobby de seda, taça de vinho na mão, e ficou branco ao me ver parado ali. Tentou fechar a porta, mas segurei com o pé. Atrás dele, vi caixas prontas e passagens aéreas em cima da mesa. Ele já estava planejando fugir. Aquilo despertou algo primitivo em mim. Empurrei a porta. Ele recuou tropeçando nos móveis, desesperado. Pegou o celular e começou a gritar ameaças, que ia arruinar minha vida, destruir minha família, garantir que eu nunca mais veria minha filha. Mas já não tinha mais força. Eu tinha provas, testemunhas, documentos. Ele só tinha mentiras e desespero. Enquanto recuava para a cozinha, ainda berrando, percebi que as mãos dele tremiam. O predador tinha virado presa e sabia disso. Tentou correr para a porta dos fundos, mas minha equipe de segurança já o esperava do lado de fora. Eram funcionários leais que se ofereceram para ajudar, não por dinheiro ou medo, mas porque também tinham visto o que aquelas crianças tinham passado. O gerente se viu cercado por gente que ele aterrorizou por meses. De volta ao cassino, se trancou no escritório principal com os 2 últimos aliados. As câmeras mostravam eles destruindo provas, triturando papéis e quebrando HDs, achando que assim poderiam esconder tudo, sem saber que eu já tinha cópias de tudo. Entrei pela minha entrada exclusiva, acompanhado por seguranças confiáveis e 3 pais das crianças prejudicadas. As mães, que dias atrás choravam no meu escritório, agora estavam firmes, prontas para enfrentar o agressor dos filhos. A presença delas me deu uma força que eu nem sabia que tinha.
A porta do escritório estava trancada, com móveis empilhados. Ouvíamos a destruição lá dentro. Computadores quebrando, papéis queimando numa lixeira de metal. O alarme de fumaça disparou, mas o gerente continuava, cada vez mais fora de si. A segurança forçou a porta com chave mestra e alicate. O gerente estava no meio da bagunça, terno amarrotado, olhar perdido. Os dois aliados dele já tinham entregado os pontos, sentados no chão, cabisbaixos. Só o gerente ainda tentava resistir. Encurralado, sacou sua última cartada. Fotos manipuladas tentando provar que eu sabia de tudo havia meses, tentando me colocar como mentor do esquema. As mãos tremiam enquanto ele agitava as fotos, dizendo que eu era o verdadeiro culpado. Mas minha subgerente apareceu com provas de verdade. A papelada que ela vinha juntando há semanas, fotos datadas, relatórios que mostravam que eu estava de licença quando tudo começou. Há meses ela montava um dossiê para se proteger e agora salvar também a minha pele. O gerente desmoronou ao perceber que não tinha mais para onde correr. Os pais atrás de mim estavam firmes, a segurança bloqueando todas as saídas, os aliados dele rendidos. O império que ele construiu em cima do sofrimento das crianças desabava diante dos nossos olhos. Naquele instante, tive que escolher, deixar ele ir embora em silêncio, evitando escândalo, ou garantir que nunca mais se aproximasse de crianças. A escolha foi mais simples do que imaginei. Algumas coisas valem mais que reputação ou lucro. Certos crimes precisam ser expostos. Preferia a transparência. O gerente teria que enfrentar a justiça, mesmo que isso manchasse o nome do meu cassino. Repórteres já se acumulavam do lado de fora, chamados por pais que decidiram que suas histórias mereciam ser ouvidas. A verdade doía, mas as mentiras doeram muito mais. Em poucos minutos, a polícia chegou, chamada pelos pais. Não por mim. Eles queriam justiça de verdade, não vingança. O gerente viu os uniformes pela janela e desabou, os ombros caídos. Os pais formaram uma barreira, bloqueando qualquer tentativa de fuga, rostos fechados de determinação. A última tentativa de manipular a situação foi patética. Ele disse que eu tinha armado tudo por publicidade, que era apenas um teatro, mas os depoimentos dos pais, as provas e os relatos das crianças falavam mais alto. Tentou subornar, ofereceu dinheiro, prometeu pagamentos, tentou de tudo para apagar o que fez. Mas dinheiro algum apaga trauma ou compra inocência. Os pais permaneceram firmes, alguns chorando, todos decididos. Fui até eles, minha voz embargada ao admitir que minha ausência permitiu aquele horror. 8 meses, priorizando a família, abriram espaço para o mal crescer. As lágrimas vieram quando olhei nos olhos daqueles pais, prometendo transparência e prestação de contas. O gerente entendeu que não tinha saída. Rodeado de pais indignados, abandonado pelos poucos aliados, provas a perder de vista, ele finalmente cedeu. Confessou num desabafo, tentando se livrar do peso, mas admitindo o suficiente para ser levado embora pela polícia, algemado, sob o olhar atento dos pais. Alguns chorando, outros com o rosto fechado, todos carregando a dor do que seus filhos passaram. Pela primeira vez, o gerente estava calado, sem saída. Coordenadores do conselho tutelar chegaram para garantir atendimento a todas as crianças afetadas. Psicólogos foram chamados, terapia oferecida, o processo de cura podia, enfim, começar. A comunidade se uniu como nunca para proteger seus membros mais frágeis. O cassino passou por uma transformação imediata, com novas medidas de segurança e um conselho de fiscalização formado pela própria vizinhança. Os pais garantiram assentos permanentes ali, de modo que nenhuma criança voltaria a ser explorada naquele lugar. A vigilância deles virou nossa própria consciência. Todo o conteúdo do depósito foi levado para o estacionamento. Máquinas adulteradas, cadeirinhas, ferramentas usadas para a exploração, tudo foi empilhado. Fui eu quem acendeu a fogueira, sob o olhar atento das famílias. Enquanto os móveis pegavam fogo, os pais abraçavam seus filhos. A fumaça parecia levar embora meses de sofrimento. Durante a noite, os funcionários se esforçaram para remover qualquer vestígio de corrupção. Uma camada de tinta nova cobriu as manchas das paredes. Carpete novo tomou o lugar dos corredores gastos pelas crianças. O ambiente foi renovado, pronto para recomeçar. Minha esposa ficou ao meu lado enquanto assistíamos as últimas brasas se apagarem. Nossa filha dormia tranquila nos braços dela, sem nem imaginar o perigo que rondou seu mundo. Conseguimos protegê-la, mas muitas outras crianças sofreram enquanto estávamos distraídos. O prejuízo financeiro foi imenso. Entre dinheiro desviado, gastos com advogados e as reformas, o cassino quase foi à falência. Mas não houve dúvida na decisão da minha família. Criança não tem preço. Iríamos reconstruir ou fechar, mas nunca mais o lucro viria antes das pessoas. Nos dias seguintes, antigos funcionários apareceram. Croupiers, garçons, seguranças que tinham saído revoltados voltaram para ajudar na reconstrução. Toparam salários mais baixos, conscientes de que redenção exige sacrifício. Juntos, começamos do zero. O promotor assumiu o caso, reuniu provas para garantir que o gerente jamais voltaria a trabalhar com crianças. As vítimas dele do Arizona foram localizadas, seus depoimentos deram ainda mais força ao processo. A justiça era lenta, mas não falhava. Meus funcionários mudaram de postura por completo. Aqueles seguranças que antes zombavam de mim, agora protegiam as famílias que entravam no cassino. Os croupiers que faziam comentários cruéis se transformaram em defensores ferrenhos da segurança infantil. Redenção existe para quem corre atrás. 6 meses depois, fizemos a grande reinauguração. O cassino virou um espaço para famílias.
As cores vivas tomaram o lugar dos cantos escuros, câmeras monitoravam cada pedaço. O antigo salão dos fundos virou um centro de recreação gratuito, com profissionais qualificados para cuidar das crianças. Minha filha cortou a fita, as mãos dela apoiadas nas minhas. Com só 18 meses, ela ria com o aplauso da multidão, sem entender a importância daquele momento. Atrás de nós, dezenas de famílias, funcionários, membros da comunidade e até pais das crianças que tinham sofrido. O gerente cumpriu sua pena com um acordo judicial. A sentença foi mais leve do que merecia, mas suficiente para pôr fim à sua carreira. Ele nunca mais teria acesso a crianças vulneráveis. Às vezes, a justiça chega em pequenas doses, não em grandes gestos. Agora eu trabalhava no salão, junto com a equipe. Nada de ficar trancado no escritório. Conhecia cada nome, cada rosto, cada história. O respeito que perdi por me ausentar, fui recuperando com presença. Eles reconheceram meu sacrifício financeiro em nome dos princípios. No início, o cassino operou no vermelho. Ser um lugar de família significava menos receita, mais despesas, mas dinheiro limpo tem outro valor. Não pesa na consciência. Cada real vinha sem vergonha, sem exploração, sem destruir inocência. Meu casamento ficou mais forte. Enfrentamos o mal juntos, protegemos nossa filha juntos, sacrificamos juntos. Perder bens não foi nada perto de manter nossa integridade. Nossa filha cresceria sabendo que os pais dela escolheram o caminho certo, não o do dinheiro fácil. Algumas noites eu caminhava pelo cassino transformado, lembrando que onde antes crianças choravam nas máquinas viciantes, agora famílias riam juntas. Aquele momento em que a esposa dele estava ao lado, com a filha dormindo nos braços, vendo a fumaça levar embora toda a dor e sofrimento, é algo que realmente marca. É bonito ver como aqueles funcionários voltaram e aceitaram ganhar menos, porque acreditavam em fazer a coisa certa de novo. Onde antes havia predadores, agora os protetores faziam a guarda. O prédio parecia até mais leve, livre do passado sombrio. O conselho comunitário se reunia todo mês, com pais sempre atentos para que nada de ruim se repetisse. Eles analisavam cada política, cada contratação, cada decisão com foco na segurança das crianças. A vigilância deles virou o preço, pago com orgulho, da nossa redenção. Guardei uma foto daquela época terrível, da sala dos fundos vazia depois que retiramos tudo, para lembrar como o mal se instala rápido quando as pessoas de bem se omitem. Foram 8 meses afastado que quase acabaram com tudo que minha família construiu por gerações, mas sobrevivemos. Não ilesos, não iguais, mas inteiros. O cassino nunca recuperou tudo que perdeu em dinheiro, mas eu dormia tranquilo ao lado da minha esposa e da minha filha. Em algumas noites, a paz era interrompida pelas lembranças dos rostos das crianças, mas na maioria delas, eu descansava sabendo que escolhemos a humanidade, não um império. O maior poder que aprendi não está no dinheiro, na influência ou no controle. Está na coragem de sacrificar tudo pelo que é certo, de enfrentar o mal mesmo que isso custe caro, de defender os inocentes mesmo que isso signifique abrir mão do próprio legado. Minha filha cresceu cercada dessa verdade. Só vai entender tudo quando for adulta, mas viveu num lugar onde criança era prioridade, onde a comunidade valia mais que o lucro, onde o pai aprendeu que a verdadeira força está em reconhecer a própria fraqueza e consertar o que foi quebrado. O cassino ainda leva o nome da minha família, mas agora com outro sentido. Não é só um negócio, mas uma prova de redenção. Não só diversão, mas segurança para famílias. Não só lucro, mas propósito. Pagamos caro por essa mudança, mas tem preço que vale a pena. Nossa, que incrível! Aquele lugar que era um pesadelo para crianças virou um espaço completamente seguro. Ser uma boa pessoa e cuidar dos outros é muito mais forte do que só ganhar dinheiro. Que história maravilhosa! Obrigado por assistir. Até a próxima.